Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema de saúde. Saúde eu já comentei algumas vezes por aqui, de saúde mental, já que é um tema pertinente ao que eu estudei, né? Arte terapia. Porém, hoje eu quero falar saúde em geral e talvez saúde na parte integrativa, né? Porque arte terapia se inclui nessa parte de terapia integrativa, saúde integrativa. E uma das questões assim que nos move a perguntar, né? Por que será que nossos ancestrais indígenas que estavam aqui antes no Brasil, que tinham sabedoria milenares e conhecimentos amplos de cura, de saúde, da saúde junto com as plantas, do benzimento, daquilo tudo. Por que será que isso não é incluído na saúde aqui, da identidade do Brasil, da cultura brasileira no sistema de saúde? Porque vemos lá no Japão temos, como se fala? A acupuntura, né, que é uma terapia integrativa e é super valorizada, é super tratado como naturalidade ali daquela cultura, daquele tipo de cura daquele país, né, a acupuntura, que é uma das medicinas integrativas. E aqui no Brasil, e na Índia, temos a Ayurveda, né, que é por questão de alimentação e tudo mais, que eles estudaram. E por que será que aqui no Brasil não tece como natural, né, o benzimento? O benzimento, as terapias com ervas, as fitoterapias, né? Por que será que aqui é menos comum de considerar no sistema de saúde? E a gente percebe que na psicologia já descobriu que tudo se baseia em determinadas crenças, hábitos, crenças, né, na psicologia comportamental. Mas assim, quando a gente vai entender lá na metafísica, tudo se descobre o porquê daquela doença, né? A crença que gerou aquela doença. Muito maravilhoso, é magnífico, é magnífico. Você mesmo estudar na metafísica da saúde o que tá gerando naquele pensamentinho daquela pessoa para gerar aquela doença. E que gera uma emoção e que gera um travamento, né? Um bloqueio e gera a doença, né? Naquele órgão ou naquela parte do corpo, né? Então, se a gente for pensar assim, a gente vê que não está muito distante do que a gente quer como origem ali para salvar esse saber ancestral, né, do benzimento. Por quê? Porque o benzimento, ele nada mais é do que você encontrar a origem desse pensamento que te fez gerar a doença e curar isso, e fazer uma correção nesse pensamento que vai gerar a saúde perfeita. Então, as plantas estão só para auxiliar, né? As plantas estão ali só para auxiliar. Mas assim, com aquele entrosamento, né? Do médico integrativo que faz com que você melhore, com aquele relacionamento, aquele ouvir empático, aquela energia que fica em volta, né, de você durante as sessões, que ronda você durante as sessões, o seu cuidado dentro de casa, com as orientações que o médico integrativo te passou, sabe? Tudo isso impacta realmente na saúde, na correção do pensamento daquela pessoa, né? Então a gente precisa de profissionais assim 10 que saibam também tenha essa sabedoria, essa plena sabedoria de
investigar realmente a causa da crença, investigar o que pode melhorar o pensamento daquela pessoa, como fazer aquela pessoa se sentir bem durante a sessão. Sutil mesmo, é uma coisa sutil que leva a pessoa realmente a ficar rodeada de uma atmosfera boa para se curar, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de falar para você é que eu realmente faço parte desse time que apoia as terapias integrativas, apoia a saúde integrativa, que vem aí revolucionar, né? Eu acho, daqui a algum tempo mais, vai ficar mais conhecido, vai ficar mais os saberes, né, dessas terapias aqui na Terra, né? Mas assim, eu vejo que tem algumas tramóias que rondam o pessoal que faz os cursos. Mas o que eu tô dizendo assim é que algumas pessoas fazem elitizados, o conhecimento fica muito elitizado, o conhecimento fica muito, como se fala? Segregado, assim, segregado e não incluído para gente comum, sabe? Gente comum que precisa realmente daquela terapia que nem não fica para toda a população isso, né? Não fica gerando para toda a população esse conhecimento, esse benefício dessa cura, né? Então, o que seria importante é a gente também tirar os preconceitos, tirar também essa parte de questão elitizada também, que isso sirva para toda a população, sabe? Que tudo isso se beneficia o coletivo por um todo, né? E quando eu falo que existem muitas possibilidades, é porque existe mesmo, né? A gente tem um amplo repertório aqui cultural no Brasil, de muitas culturas, de muitos países, de muitas diversidades de pessoas, e por que não pode ser assim também, né, no sistema de saúde, né? Eu já fui num hospital que tinha acupuntura, foi muito 10, foi muito legal, foi muito 10, foi muito legal, mas assim, eu gostaria de ver isso como um pouco mais com menos ignorância, sabe? De preconceitos, de tipo assim, isso é espiritual, isso é não sei o que, isso é não sei o que. Não, você tem que considerar também, né? Assim, não considerar uma parte é ficar amputado uma área da nossa vida, né? Porque a gente precisa trabalhar todas as áreas da nossa vida. E a espiritual é uma fundamental para a gente ter o pilar de construir as nossas raízes do que a gente quer realmente ver no mundo, né, acontecendo, que é a benfeitoria de servir a Deus, né? Então, uma dessas gerações que a gente está vendo aqui considera muito essas terapias integrativas, porque elas, da onde a gente veio, era comum isso. Era comum. E a gente fica assustado agora com um lugar que ainda não foi acolhido a esse tipo de situação nas nossas vidas, né? E a gente gostaria de que fosse considerado as terapias integrativas, sim, para o nosso meio aí na saúde brasileira. E então eu vou rodar algumas fotinhos. Essa é uma fotinha que eu coloquei aqui quando eu tava fazendo cromoterapia. E, bom, as pessoas falam, nossa, mas como vai explicar isso? Como isso é saúde? Como isso faz benefício, né? Parece só uma luzinha de balada. Não, gente, isso não é só uma luzinha de balada. Isso aqui é para você sentir como se você fosse uma plantinha recebendo a luz do sol e absorvendo aquele raio solar, que no caso aqui é uma luz colorida, né?
é uma luz colorida que vai até a sua pele, entra na corrente sanguínea e dá uma atmosfera acalmante, dá uma atmosfera, dependendo da cor que você colocar, tem uma reação na pele para você ficar mais ou ativamente ou mais ativo e tudo mais, ou você fica mais relaxado, tranquilinho, ou você fica mais zen, assim, meio com ondas naturais de inspirações, né, de Deus e que geram uma transformação, né? E que gera também cura de doenças, né? Isso é o mais importante. Ele atua na raiz. Não, terapia laser não. É como se fosse uma depilação a laser, né? O raio laser entra no pelo, lá na pelezinha, e tira da raiz. Então, vai atravessar a luz na sua corrente, vai atravessar a luz na corrente sanguínea e você vai ter o benefício de talvez melhorar aquela doença, aquilo que está no seu organismo, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente citar é que tem tudo uma explicação científica, sim, para essas terapias integrativas. Para você que ainda não conhece, eu convido você a conhecer. E uma das coisas que eu gosto de fazer, né, que é aqui no meu canal, arte terapia. Que bom, é uma das saúde integrativa, né? Usamos a arte para nos desvencilhar dos acontecimentos e conflitos do passado, ou de diálogos que podem só existir na nossa cabeça, mas quando você coloca em transcrição ali na sua atuação, de repente aquilo gera uma cura, né? Gera uma cura porque foi expresso, porque foi compreendido, porque foi manifestado para solucionar. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer aqui é reflexões, né? De tudo, abordagem de tudo, mas eu às vezes trago algumas reflexões assim de desenvolvimento pessoal e tudo mais, para a gente ir construindo juntos aí um caminho cada vez mais fácil e mais discernido do que a gente quer ver no mundo, né? E eu acho que quando a gente pensa em arte terapia, a gente pensa em cura, a gente pensa em inovação, a gente pensa em dinamismo. Uma das coisas que a gente precisa muito é se autoconhecer cada vez mais, para a gente saber usar as imagens arquetípicas aqui, né, no planeta, para a gente saber como atuar no mundo, né, como ir lá pedir uma casquinha de sorvete de uma forma com estilo, com consideração pela pessoa que está fazendo o serviço, e a gente não ficar muito automatizado, robozinho, porque robozinho todo mundo já tem, né? Já tem o chat GPT. Agora cabe a nós sermos humanos, né? E a gente fazer a nossa parte de atuar não como robozinho, mas sim como humanos. Então eu acho que a terapia integrativa é mais humanizadora, né? Ela se torna cada vez mais humanizadora por isso, porque a gente vai sentindo, a gente vai nos conhecendo, a gente vai nos interagindo humanamente, né? Humanamente, que é isso que é o interessante de tudo. E então é isso. Eu fico por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.